Olá, pessoal. Eu sou a Soila Mar, do Fórum ONG AIDS do Rio Grande do Sul. Estamos aqui hoje para um podcast Mulheres Liderando Rumo a 2030. Esse material foi produzido através do edital de seleção de projetos para a sociedade civil do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil e para a Agenda 2030, através da Gesto Soropositividade, Comunicação e Gênero. Hoje estamos aqui, vamos falar sobre a realidade de mulheres negras que vivem com HIV, o estigma, o preconceito, a discriminação que dificultam o acesso e prejudicam as superações. Mas vamos falar também de enfrentamento e resistências. Para esse tema, temos aqui a Sandra Helena e a Carla Almeida, nossas convidadas que vão se apresentar. Por favor. Gurias, se apresentem, Carla, por favor. Oi, gente. Então, eu sou Carla Almeida. Eu sou do GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção de AIDS do Rio Grande do Sul. Sou ativista de AIDS desde a década de 90, né? Cientista social, feminista e ativista de direitos humanos e saúde. Oi, gente. Eu sou Sandra Helena, sou assistente social, faço parte do GAPA, sou ativista de movimento social também, movimento negro. Do GAPA, bastante tempo? Do GAPA, mais ou menos, acho que uns 15 anos, né, Carla? E é isso. E tu, Carla, quanto tempo no GAPA? Oficialmente? Eu acho Tu que tá querendo me derrubar nessa. Não, de jeito nenhum. Na verdade, eu sou voluntária do GAPA desde 98. Olha, estamos aí, né? Vamos fazer uma introdução ao tema, gurias, então. O racismo, quando o racismo se cruza com a questão de gênero, observa-se que mulheres negras e pardas também estão entre as mais vulneráveis. O número de casos de HIV entre pessoas grávidas pretas e pardas saiu de 62,4% em 2011 para 67,7% em 2021. Certo? Mulheres e jovens de 15 a 29 anos representam 69,6% dessas notificações. Como é que vocês analisam essas situações e quais seriam os caminhos para a gente tentar superar? Difícil, né? É que eu acho que esses dados, eles escancaram uma série de questões que a gente tem que discutir quando a gente pensa em HIV, AIDS e mulheres. Certo. Né? Eu acho que uma das primeiras coisas assim, que a gente tem que pensar é o quanto a agenda de HIV e AIDS, e especialmente a agenda de prevenção, tem invisibilizado as ações para as mulheres. As mulheres cis, especialmente, né, elas estão totalmente apartadas de uma agenda de prevenção. Se a gente pensar, por exemplo, que a profilaxia pré-exposição, a PrEP, que foi inserida no SUS em 2016, 2017, ela só passa a ser universal há pouco tempo, né? E que mulheres cis só podiam acessar se tivessem em trabalho sexual ou numa relação sorodiferente. Isso mostra o quanto as mulheres estavam apartadas de uma agenda de prevenção. Há quanto tempo a gente não ouve falar das questões das relações de gênero e como essas relações impactam numa maior vulnerabilidade para HIV e AIDS, né? E quando a gente vai falar dessa intersecção, né, de gênero e raça ou etnia, eu gosto muito de uma pensadora, né, ela é especialista em gênero, que é a Carla Cotirene, que toda vez que perguntam para ela o que vem antes, é gênero ou é raça? Ela diz, o que vem antes é Exu. Né? Exu vem na frente. E ela diz que porque é nessa encruza entre gênero e raça que as vulnerabilidades elas se escancaram. Né? E eu acho que é bem isso, assim. É dessa sobreposição de vulnerabilidades de uma sociedade que exclui, né, e exclui as mulheres, né, esse cenário de iniquidade que exclui as mulheres, mas também exclui as pessoas negras. Então, é dessa intersecção entre o machismo e o racismo que acaba se desdobrando nesse quadro que a gente tem hoje de HIV e AIDS. Né? As informações, tu acredita que as informações são passadas de forma incorreta ou não são passadas? O que tu me diz das informações do SUS quanto a esse tipo de situação? O que tu acha, Sandra? Pode entrar no mesmo assunto também, a gente pode devagar para outro, mas... Entrando nesse assunto de como as coisas chegam para a população, eu costumo dizer
e penso realmente, por exemplo, eu me sinto privilegiada, né? A gente circula por esses meios, tem possibilidade de estar adquirindo conhecimento, de estar convivendo com pessoas que te engrandecem, que te aprimoram esses conhecimentos. Mas é a população que está lá, né? Na periferia. Como isso chega? A gente sabe que não chega, né? Uma coisa, para mim, que convivo nesse espaço, para nós que convivemos nesse espaço, isso é papel comum. Mas como a gente chegar na comunidade, como as coisas chegam na comunidade, que a gente ainda tem esse olhar de que as coisas estão aí, é só pesquisar, e a gente esquece que nem todo mundo tem esse acesso que a gente tem, né? E essa questão das mulheres negras, de abandono de tratamento das mulheres negras serem mais acometidas pela HIV, pela AIDS, traz muito essa questão também do abandono. A gente sabe que, para a gente quebrar esse paradigma, a gente tem que conseguir tratar de políticas públicas. É aí que eu queria chegar. Tu acha que a organização de mulheres ela é importante nessa luta? Com certeza. A gente tem que conseguir trazer essas políticas públicas e em parceria com a comunidade, com as ONGs. Puxa. Para frente. Desculpa. Em parceria com a comunidade, com as ONGs, a gente conseguir fazer esses enfrentamentos e conseguir debater isso com as instituições, com as equipes multidisciplinares também, para a gente conseguir quebrar esse racismo institucional, né? Que é o que afasta, né? Que a questão do acolhimento, a questão do atendimento, a questão do acesso afasta as pessoas do tratamento. Parece assim que é uma coisa banal, mas não é. Quando tu não se sente acolhida, e a gente sabe que isso acontece, quando tu não se sente acolhida, a ideia primordial é tu te afastar, né? Sim. E a gente sabe, infelizmente, a gente sabe o que acontece. Eu circulo por meios que às vezes a gente traz essas questões da AIDS que para as pessoas... não digo que novidades, que a AIDS saía há tanto tempo, mas as pessoas ainda se surpreendem e não querem falar sobre isso. Parece que é tão longe também, né? Esse tipo de informação para algumas pessoas, para muita gente, aliás. Né? Parece que está tão... muito distante, mas assim, né? quando tu consegue ir adentrando, assim, sempre vai ter um caso. Eu tenho familiar... E como é que tu acha que é essa forma correta de adentrar? Olha... Através a gente já falou aqui sobre as mulheres, né? Mas uma outra forma seria como? Com mais informação, com mais gente indo nas comunidades? Como é que tu acha que isso seria melhor? Eu acredito muito no trabalho de base, ainda, sabe? Do trabalho de base, mas eu acho que é muito importante, a gente conseguir capacitar essas equipes multidisciplinares até para o atendimento, para não afastar esses usuários, essas mulheres, e não só mulheres, né? Sim. Essas populações que são tão estigmatizadas. Eu acho que tem uma série de questões assim que é importante que a gente olhe quando a gente vê esse cenário de mulheres e AIDS, né? Especialmente quando a gente vai olhar esse recorte de gênero e raça e etnia, né? Raça, cor e etnia. Primeiro, entender que os determinantes sociais, eles são... Os determinantes sociais, eles são determinantes, eu utilizar, né? Mas são determinantes, gênero e raça, então, são determinantes quando a gente pensa nas iniquidades, né? Então, são esses determinantes, eles vão impactar no processo de adoecimento e morte das pessoas. Não é por acaso que a gente tem, quando a gente olha, que as pessoas que mais se infectam de HIV são jovens gays. Mas quem mais morre de HIV são mulheres negras. Opa, o que isso está nos dizendo? Né? Não dá para a gente olhar um dado epidemiológico e não refletir e não ver o que ele está nos mostrando. Ele está nos mostrando o quê? Que a gente tem uma iniquidade muito grande no acesso ao serviço de saúde e no acesso à informação. Né? Que a gente tem uma fragilidade programática, então a gente não tem ações que dialoguem com as mulheres negras, né? A gente tem uma questão que é socioeconômica, que é um marcador muito importante. Quem são as mulheres negras e onde elas estão? Então, elas estão nas periferias, né? Elas estão desassistidas, não só da saúde, mas em múltiplas dimensões, né? Elas são normalmente, quando a gente vai olhar os dados do Brasil, elas são as provedoras também da casa,
né? Então, são mulheres que acumulam múltiplas funções, são as cuidadoras da família. Sim. Né? Então, elas acumulam as múltiplas funções. Não é por acaso que esse dado de AIDS, quando a gente vai olhar o dado de violência doméstica, as mulheres negras sofrem muito mais violência doméstica do que as mulheres brancas. Né? Quando a gente vai olhar os dados de violência obstétrica, as mulheres negras sofrem mais violência obstétrica. Quando a gente vai olhar os dados de sífilis, as mulheres negras têm uma incidência de sífilis. Hepatites virais também. Hepatites virais. Então, todas assim, as doenças isso que está nos falando é que a gente vive numa sociedade que é marcada por iniquidades. Então, ser mulher e ser uma mulher negra, por si só, já traz uma vulnerabilidade, já a coloca num contexto de vulnerabilidade muito grande. Né? Então, é importante que a gente esteja atenta para isso, que consiga olhar esses dados e consiga entender o que eles manifestam enquanto contexto social que a gente vive. Né? Essa é a mentalidade conservadora, né? Mentalidade conservadora. Como é que vocês acham que a gente poderia fazer ou agir? Nós, eu digo sociedade civil também, porque é isso que a gente representa aqui agora, nesse momento, né? Para tentar não ter tanta, né, racismo, né? Tanto preconceito, tanto conservadorismo. Como é que vocês acham que isso pode... Esse tipo de informação, vocês não acham que tem que ser levado cedo para essas pessoas? É que como é que tu leva esse tipo de informação, né, Soila, na sociedade que a gente vive hoje? A gente vive eu costumo dizer, um tsunami, né? Fundamentalista e conservador dentro do Congresso Nacional. Sim. As agendas de direitos sexuais e reprodutivos, elas têm sido atropeladas dentro do Congresso. Então, a gente só tem tido retrocessos em relação a uma agenda que seja uma agenda feminista. Que eu queria chegar, exatamente. Então, assim, se a gente pensar há 10 anos atrás, uma década atrás, a gente estava discutindo e tensionando para a descriminalização do aborto. Hoje, a gente está tentando garantir o aborto legal. Olha o que isso significa de retrocesso. Sabe? Hoje, a gente tem hospital se negando a fazer aborto legal. Então, assim, o que isso tem a ver com a AIDS? Tem tudo a ver com a AIDS. Porque essa é uma agenda conservadora que vai impactando e invisibilizando os direitos das mulheres. A própria invisibilidade das mulheres na agenda da AIDS é um reflexo dessa questão fundamentalista e conservadora que tem imperado nas nossas agendas. Por exemplo, a gente, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, estava discutindo a descriminalização de algumas atividades que estavam envolvidas com o trabalho sexual. Hoje a gente não consegue mais discutir isso. Não. Sabe? Então, falar de AIDS é falar de um monte de temática sensível que hoje as pessoas não estão a fim de discutir, porque tem que falar também de questão de legislação relacionada à droga, né? Porque a gente tem que entender o usuário como cidadão, então tem que falar de redução de danos, tem que falar de políticas sociais, tem que falar em garantia de acesso de políticas sociais, tem que falar de direitos sexuais e reprodutivos, tem que falar do enfrentamento da LGBTQI, APN mais fobia. Então, tem que falar de uma série de assuntos que hoje são temas sensíveis e que os nossos gestores, em todos os níveis, não estão dispostos a discutir. Porque as mulheres sempre tiveram essa carga a mais e sempre estão tendo ainda, e eu não sei quanto tempo isso ainda vai durar, tomara que muito... É uma coisa que não vai acabar tão cedo, né, infelizmente. Sim, mas como é que tu acha que a gente poderia tentar modificar isso? E uma coisa assim que a gente traz mesmo com relação à mulher negra, tu capacitando, tu conversando, a gente sabe da dificuldade que é. Uma coisa é tu sentar num espaço, sim, né, ser capacitado, e outra é tu conseguir colocar isso em prática, trazer isso junto com o parceiro. A gente vive numa sociedade machista. Sim. Como é que essas mulheres dialogam isso, né, com seus parceiros? Porque tem muitas comunidades que, infelizmente, as mulheres ainda pensam que o homem está certo, sim, certo? E mesmo que elas não concordem com isso, é difícil, sim, conseguir. Sim. Por conta do machismo, é difícil tu conseguir. Eu me capacito, mas como é que eu consigo colocar isso em prática, sim, dentro de casa, né? E a gente sabe que as mulheres
acabam sofrendo, né? Como a Carla trouxe, e tem toda essa questão, né? Que a mulher negra são as maiores vítimas da violência. E é tudo um conjunto, né? Como que tu vai dialogar? Tu já vive, né? Já tem uma vida de violência, como é que tu vai trazer essas questões? Às vezes, a gente conversa, as mulheres dizem, é bom, é maravilhoso, a gente sai daqui capacitado, mas eu não consigo implementar isso em casa. Sim, isso é, né? muito normal, porque eu também já vivi isso. Eu sei o que está falando, porque enquanto branca que sou, já passei por isso. Mas, né, a gente tem que entender que as mulheres que mais sofrem qualquer tipo de preconceito são as mulheres negras. E daí vem a questão também da violência, né? Isso, são mais... parece que botadas à prova mesmo, porque, né, a maioria dos homens, enfim, acha que são, talvez, donos dessas mulheres. É isso? Será, Sandra? O machismo nosso de cada dia é triste. Não só né? de mulheres, mas de mulheres pretas, principalmente. É isso? Será? Mas eles eram donos. A gente Sim. não pode desconsiderar a questão histórica. Sim, mas é isso que eu quero puxar esse assunto, porque eu quero que vocês falem sobre isso, né? Sobre essa questão, porque eu acho que é muito forte, muito visível. Eu vejo isso muito, né? Eu vou dizer, a gente evolui. Sim. Mas não tem uma mulher preta que não passou por isso. Eu passei por isso. Sim. Né? A gente vai aprendendo, a gente aprende um pouco a se defender, mas nem todo mundo tem a mesma capacidade, a mesma força, né, de reação. E Sandra, eu fiquei me lembrando que toda vez que uma mulher negra responde à altura, ela é taxada de agressiva, né? Louca. Violenta, louca. Todas nós. Louca é a primeira coisa. Todas nós somos, né? Mas É. assim, as mulheres negras mais ainda. Ai, por que as mulheres negras... Ai, pra que responder assim, né? Ai, por que tu tá falando assim? Claro, para quem vive um cotidiano, né, de violação... Essa questão, toda vez que tu vai aprendendo, né, tu cansa de apanhar e tu aprende a se defender, tu se torna agressiva. Né? Sim, exato. É porque estão tão acostumados com, sabe, dizendo amém, agradecendo, que quando tu começa a se revelar, né, e se defender, que nem as questões, falando em questões de racismo, aquela coisa que tu ouvia antes, mas eu não sou racista, mas a melhor amiguinha do meu filho, aquela coisa, é uma menina negra, mas é tão boa. Hoje eu não admito mais ouvir esse tipo de coisa sem responder. Sim, claro. Aí tu se torna grosseira, né? Louca, aí tu é grosseira, violenta. tu é louca, tu é violenta, tu é mal educada. Porque são coisas que não nos contemplam. Sim. Né? Tem coisas assim que machucam demais. E a gente percebe, ao longo do tempo, como tu se deixou violentar. Sim, né? Em claro. muitas situações. E quando tu começa a se defender, as pessoas estão acostumadas contigo sempre sentindo. E isso sem falar dos padrões de beleza, né, Sandra? Que são todos construídos eurocentrados. Então, assim, o que é o padrão de beleza que ainda impera? Ele é branco, ele é um padrão europeu, né? E romper com isso, além de se romper com um paradigma que está muito consolidado, é também trabalhar questões que têm a ver com a autoestima das mulheres negras, né? De trazer outras referências e tentar construir um novo repertório assim, relacionado a ícones que podem ser ícones de beleza, assim, né? Eu lembro que há um tempo atrás as pessoas diziam assim, tu viu aquela mulher negra, os traços dela finos, traços de branco. Que loucura, né, gente? Eu me lembro de escutar isso também. A moreninha, não, negra, a gente fala, ainda hoje, quando a gente diz assim, a fulana, quem é a fulana? Aquela mulher negra. Ai. Não fala assim. Não fala assim dela. Fala moreninha. Como assim, tipo? É uma mulher negra. Né? Se não é ofensa dizer aquela mulher branca, por que tem... Mas isso está tão enraizado, gente, tão enraizado, que eu tenho parentes, eu tenho primas ainda que moram no interior, que, assim, quando eu falo, encho a boca dizendo negras, Sandra, não fala assim, nós morenas. Tu tem que estar sempre desconstruindo. É isso que eu tô querendo puxar. Porque foi uma vida inteira. Isso, é isso de que eu quero vivência, né? De ensinado que aquilo uma ali é vida feio. Não, né? Séculos, né? Ensinado que aquilo ali é feio, né? Que o teu cabelo é feio, que o teu nariz é feio, que o teu nariz é chato, e que tu tem que ser discreta, tu tem que botar roupa discreta para não chamar atenção. Tu não pode usar coisa colorida, tu tem que ser sóbria. Quanto mais, e eu escuto isso, né? Sim. Quanto menos tu chamar atenção, melhor. Né? Quanto mais passar despercebido. Então, imagina eu, que ando toda colorida e... Maravilhosa, né? Mas a gente... tu percebe, eu trabalho com a professora Petronília, né?
também na área da educação. E às vezes a gente sai na rua, porque ela mora ali pela Miguel Tosto, Liberdade, a gente sai na rua e ela fica, olha os olhares, porque assim, é eu com essa cabeleira e ela com o cabelo vermelho, que é uma mulher de 80 anos. E a gente percebe nítido. Nós estamos em 2024, que isso choca as pessoas. Mas assim, eu não faço isso. É o meu jeito de ser, que nem o dela, sabe? Sim. Mas as pessoas ainda... E tem olhares, assim, que tu vê que é uns olhares de reprovação. Mas o corpo da mulher ainda é um corpo que está sob controle, né? Sim. Então, assim, claro, entre as mulheres negras, com as mulheres negras, isso se manifesta de uma forma muito mais forte, né? Mas os nossos corpos são corpos que são vistos como corpos sob controle. E estão sempre sendo questionados. Né? Tu anda de barriga de fora, no Bonfim, que é um bairro cool, em Porto Alegre, todo mundo te olha, né? Porque o que aquela pessoa está fazendo de barriga de fora aqui? Então, assim, os nossos corpos, eles estão sempre sendo colocados, sob controle. E vigiados. E vigiados, né? e questionados, exatamente isso. Sabe? Por que ela está andando assim? Por que ela não bota, em vez de botar um degote, não bota uma roupa tapada? Por que né? É tudo porque, minha mulher... E aí tem as dimensões desse preconceito, né? A Sandra falou isso. Tem a dimensão que fala também da questão etária, né? Do que também cabe para uma mulher de tal idade, o que não cabe. Então, tem várias dimensões que vão impondo limites, né, para as mulheres, né? E isso tem que ser olhado. E aí, e esse controle dos corpos, ele tem um impacto muito grande na epidemia de HIV e AIDS. Porque quando a gente vai olhar, né, são corpos que não são vistos como corpos autônomos. Se eles não têm autonomia, como é que eles vão ter espaço de decisão, por exemplo, sobre prazer, sobre prevenção. E daí a mulher é posta mais prática. uma vez à prova, porque se usar preservativo com aquele homem é porque tem outro, é isso? Não, vamos entrar nisso aí, porque... De uma hora para outra tu vai conseguir negociar o uso do preservativo aí eu quero entrar também. Com teu marido. Era isso que eu queria chegar. Porque tu tem outra? E aí vem a questão da violência. Sim. Né? Por que de uma hora para outra tu resolveu agora usar preservativo? Por quê? E, mais uma vez, essa mulher é violentada. Né? Seja psicologicamente, seja fisicamente. E assediado o tempo todo, isso, né? O assédio moral, o assédio psicológico. Porque ela é obrigada a transar com aquele homem que se diz seu marido, que é seu marido, sem o preservativo. Porque se tu resolver usar o preservativo, tu tá fazendo uma coisa errada, né? A partir de... Por quê, né? Que de repente tu vai... Sim. E não é só sobre o uso de preservativo, né, gente? A gente tá falando aqui sobre preservativo. Usa ou não, né? Usa se quer ou não, Só e assim, e não é só no sexo dentro de uma relação estável. No eventual também, né? Se a gente não propõe o uso de preservativo, os boys não propõem. O máximo que eles querem saber é se tu faz uso de algum outro contraceptivo, né? Uma mulher que ainda tem preservativo, que impõe ou faz questão de usar o preservativo, ela ainda é taxada de... Ela é questionada de um monte de coisa, chamada de puta, né? Mas como assim, né? Tu tem preservativo na bolsa? É uma ofensa. Mas precisa? Mas precisa, né? Mas tu transa tanto assim que tu tem a necessidade de estar com preservativo, né? E daí nas festas que acontecem, as mulheres... o pessoal todo, não só as mulheres, os homens, enfim, ninguém usa preservativo. Não pode, né? Porque daí quem tá com preservativo é taxado de imoral, é isso? O que você está me dizendo? Não é que ninguém use preservativo. Eu acho que ainda é uma barreira para a mulher propor qualquer método, qualquer uso de preservativo para prevenir uma infecção de ST. Né? Porque o olhar não é esse, né? Pro preservativo. Eles pensam na mulher em se prevenir por um risco de uma gestação. Não é esse olhar de prevenção, né, de saúde que a gente traz. Então, não tem... E tem uma questão que é do não reconhecimento da autonomia das mulheres, né? Então, autonomia em todos os sentidos, né? Autonomia, inclusive, em relação ao seu corpo. Quando a gente diz meu corpo, minhas regras, a gente está falando isso, de um corpo autônomo que decide, né? Que toma suas próprias decisões, tanto em relação às suas vivências cotidianas, quanto em relação à sua prática sexual, né? Eu sempre gosto de falar que falar de direitos sexuais é abrir um leque de possibilidades
que vai muito além da prática sexual, mas é de como tu te relaciona com o mundo, com as pessoas e com os teus relacionamentos, né? Aqui a gente está falando mais a partir de uma ótica cis heteronormativa, mas se a gente pensar, as mulheres lésbicas enfrentam muitos desafios, né? As mulheres trans também, os homens trans também. Então, que corpos são esses, né? E como é que eles são vistos e entendidos como espaço de controle e não como corpos autônomos, né? Sim, é um assunto bem amplo, né? Porque nós podemos até falar sobre outras profissões, outras questões de gênero, entendeu? Aí nós vamos entrar num leque assim que a mulher tá, nossa, a mulher está sempre sendo cobrada de todas as formas, né? A mulher é sempre alvo, né? Sempre alvo, Vocês concordam com isso, então? Não, é que a mulher, ela... É taxada, né? Não que não que seja alvo, é taxada. Né? Ela carrega uma série de estigmas, né? Carrega esses estigmas sempre. Todos, assim... E seja em qual segmento, né? Não, e eu acho que é bem... É bem simples de pensar quais são os estigmas que a gente carrega, né? Quando alguém quer xingar uma mulher, quando acontece alguma coisa de errado, que ele tá bravo, qual é a primeira coisa que ele xinga? Puta, puta, vaca, vadia. Vagabunda. Então, ele tá falando o quê? Né? Tem sempre uma conotação com uma prática sexual, né? A vaca, a vadia, a puta, ou é a louca, Sim. a histérica, né? Então, são nesses lugares que as mulheres circulam, né? Que a compreensão das mulheres circulam, né? De toda vez que eu faço alguma coisa que não está estabelecida socialmente para uma mulher, toda vez que eu saio daquele quadradinho que a sociedade definiu que a mulher tem que ficar, eu sou puta, eu sou vaca, eu sou louca, eu sou vagabunda, né? E aquele quadradinho muito bem delimitado, assim. Né? E a gente sabe, a gente sofre. Aqui, certamente, nós rompemos com barreiras que nos custou caro demais. Ser uma mulher e não ter filhos... Nossa. Nos custa muito. Né? A decisão de não tomar filho já é uma ofensa, né? É uma ofensa. Como que uma mulher não vai ter filho? Eu vivo defendendo essa pauta, assim, mas é o direito de cada um. Eu tive que esconder meus anticoncepcionais lá nas panelas para não poder engravidar, né? Pois é. Por aí, né? Então assim, são todos esses lugares que nos delimitam e que de alguma forma, acabam... que nos controlam, né? E que, de alguma forma, acabam limitando a nossa autonomia. Né? A autonomia sobre os nossos corpos. É ter filhos, é ter relacionamentos múltiplos. Né? Mas por que os homens podem? Porque eles são homens. Ué, mas e aí? É aquela história, né? Ser galinha para mulher é pejorativo. Para homem, não, né? Homem é varão, mulher é galinha. Galo, né? Não, mas mesmo quando a gente diz que o homem... aquele ali é um galinha, o que a gente está dizendo? Que ele sai com todo mundo. Agora, tudo bem, né? Agora, uma mulher que é galinha é o quê? Puta, né? Puta. E daí, então, aí por não aí se dá o respeito. Não. Né? Mas o homem, meu Deus do céu, quanto mais mulher ele andar, melhor, né? Mas voltando um pouco para essa coisa da encruza que tem entre gênero e raça e etnia, eu lembro de uma situação que eu acho que expressa bem isso, que foi quando eu cheguei, uma das primeiras vezes que eu fui para Salvador, né? E que eu descobri que a expressão negrinha era pejorativa. Então, quando dizia assim, aquela ali é uma negrinha, na verdade era quase que um xingamento, porque uma negrinha, chamar na época de negrinha, era uma coisa assim, é uma puta, é uma vadia, é uma... Né? Então, toda vez que se usava essa expressão, era meio pejorativo, assim. E aí eu, na época, fiquei refletindo muito de qual era o lugar das mulheres negras naquela sociedade, num estado em que tu tem predominantemente uma população negra, né? Em que tu teve a presença, a escravidão muito forte lá, então tu tem um histórico escravagista muito arraigado culturalmente, e tu tem um preconceito que é muito escancarado, né? E que também se coloca em relação às questões sociais, socioculturais, mesmo econômicas, até de classe mesmo, né? E uma outra coisa que me chamava muita atenção, já comentei isso com a Sandra até em outros momentos, que quando eu cheguei na casa, a casa tinha muitas pessoas que trabalhavam quase reproduzindo aquela cultura das mucamas, né?
Então, era uma pessoa para cozinhar, uma pessoa para limpar a casa. O que isso está nos dizendo? Eu estou falando de 20 anos atrás, eu não estou falando de 50 anos atrás, eu estou falando de menos de 20 anos atrás. Né? O que isso representa? O que isso nos traz de representação social das mulheres negras? Né? O país todo, né, cara? No país todo. Aqui, mundo todo, eu acho. Aqui, então... Sim. Porque aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem a minoria de população negra, né? A gente vê o quanto as mulheres negras estão apartadas da maioria, né, das políticas sociais, assim, enquanto estão nas periferias, né, o quanto a gente já tem mulheres negras quilombolas que também têm as suas vozes pouco escutadas, o quanto as mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade, de invisibilidade social, por exemplo, as mulheres em situação de rua. Quem é que fala em mulheres em situação de rua? Nem existem para as pessoas, claro, são né? totalmente invisíveis. Quando a gente né? fala em população em situação de rua, a gente pensa nos homens. Né? Quando a gente fala de população privada de liberdade, quem é que fala das mulheres privadas de liberdade? É incrível isso, foi bom ter falado, gente, é incrível isso, que não se fala nisso nas mulheres, né? Quem é que visita as mulheres no presídio? Ninguém. Pois é, e tu vai no presídio masculino para tu ver como é que é. Mas quem é que são as cuidadoras? As mulheres, né? E a gente sabe que tanto a população, falando de população carcerária, tanto a população masculina como feminina, desculpa, tanto a população feminina, tanto a mulher quanto o homem é o percentual maior que as não negras, né? Dentro dos presídios, e não se discute, né? Não se discute. A mesma coisa em relação à população em situação de rua, sim, né? Sim, também, né? E está tudo normal, né? É tudo normal. Mas a gente sabe que são as mulheres negras que estão lá na sua maioria, assim como os homens negros, né? Dentro dos presídios. É o que a gente chama de encarceramento do povo negro. Né? E é coisas assim que não precisa muito. Basta tu abrir o olho e olhar. Basta tu olhar. Né? Tu vê a população de rua, as pessoas em situação de rua, a grande maioria é negra. Maioria é negra. Né? Carcerário, então, nem se fala. Basta qualquer vídeo aí que tu não foi no presídio, qualquer vídeo que tu vê, tu só enxerga negros. Mulheres negras também. É que é uma coisa... É aquele racismo institucional mesmo que não se quer discutir sobre isso. Né? Tem muita gente que não quer, não tem vontade também. Tu é gaúcha mesmo? Tu é gaúcha, Sandra? Sou. Tu estudou em escola pública? Sempre. E como é que era teu cotidiano? Me conta aí um pouquinho, se tu lembra alguma coisa. Bah, eu sou de Teutônia, Estrela, né? Interior de Estrela. Colônia alemã. Na escola em que eu estudava sempre, era 98%, 99% de brancos, alemães. Eu me lembro, assim, na época do primário, sou eu e mais 3 irmãs, né? Que, infelizmente, os colegas não seguiam, né, estudando. No primário, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, sempre era eu numa turma, uma irmã minha noutra, e a outra irmã... Isso vem forte, então, lógico, né? Desde a infância, enfim, claro. Na família toda, sim. Sim. Eu, né? Até uma vez eu trabalhava em um hospital, eu acabei discutindo com uma enfermeira, e eu disse para ela que eu aprendi a me defender desde criança. E ela disse, isso é racismo. Eu disse, bom, aprende a se defender que nem eu, porque eu me defendo desde criança. Porque é aquela coisa assim que fica na mente da gente. Ai, caiu um lápis, quem roubou? Né? E os olhares sempre vinham para a negrinha que estava em sala de aula. Eu e uma irmã minha sempre fomos muito peraltas. A gente resolvia tudo no soco. Né? Não é nem se estranhar, né? Que a gente tinha que se defender. Né? E era sempre isso, assim. Isso te fortalece, de alguma maneira, né? Tu aprende a se defender e não aceitar certas coisas. Tu vai te fortalecendo, mas... É como eu disse, a gente é violentada... Mas também traumatiza, né? Porque é uma violência... Violentada desde criança. E, às vezes, eu fico me perguntando até hoje, enquanto isso me acompanha até hoje, porque eu tenho um problema, né, até estou me emocionando aqui, de usar jeans. Porque eu sempre tive bunda, muita bunda, e cintura fina.
Então, sempre fui apelidada da formiga saúva. Não, lógico, hoje eu não me vejo diferente, eu sempre adorei usar vestido, uso salto, mas eu fico me perguntando até quanto, porque eu não usava, me lembro que eu era jovem, assim, eu não usava bermuda cotton, porque, imagina, eu já sempre tive bunda, né? E qualquer coisa, cotton, na época daquelas calças com lycra, imagina, ia para lá na nuca a bunda. Então, assim, para te ver como desde a infância isso mexe com a tua cabeça. Sim. Né? Hoje, para mim, é a coisa mais tranquila. E a coisa do assédio, né, Sandra? Porque Sim, tem uma hipersexualização do corpo das mulheres negras, né? Eu sempre tive cintura fina, né, e bunda grande. Né? E o que hoje... a gente se incomodava, tu sentia, tu te diminui, tu se sentia... A gente tenta se esconder, Isso, tu acabava se escondendo. Assim, eu me lembro que eu não usava, eu não usava, e sempre tive perna grossa também, né? Eu não usava bermuda por conta disso. Eu me lembro que isso assim, eu tinha o quê? Uns 17 anos, que a minha mãe chegou pra mim e disse, tá, quando é que você vai botar uma mini saia depois que eu tiver velha? A minha mãe, sabe? Que é uma sagitariana, que nem eu, filha. Tinha Ansan também, de 4 de dezembro. Como eu também. Teve uma cabeça... tudo em casa. tem uma cabeça muito aberta até hoje. E ela me trouxe, sabe? Vai usar uma saia, vai usar uma mini saia. Botar essas pernas de fora quando? Depois que ficar velha, né? Que ainda tem aquela... Também, lógico, tem aquela coisa. Mas é uma pessoa, né, que... não tinha tanto esse conhecimento, mas trazia isso, assim, não fazer isso enquanto é jovem. Tu lembra isso da tua família toda, assim, que sofrerem, sempre toda a tua família, todas as irmãs. Sim, a gente passou, todo mundo passou por isso, né? Eu lembro que no ginásio, até no primário, né? Na época, a gente até tinha outros colegas negros, mas do primário, pro ginásio, né? Que na época era de 5ª, 8ª, acho que quem fez o ginásio lá na época, acho que foi só eu e as minhas irmãs, e acho que mais dois conhecidos, assim. Porque todo mundo, né? Ou porque tu tem que trabalhar, todo mundo parava de estudar, né? E essas coisas, assim, depois quando tu começa, vai, né, ficando... Tu vai tendo mais vendo conhecimento. Quanto isso mexeu. Quando isso mexeu contigo. Parece que a gente vai tirando de letra, né? Mas não é tão simples assim. E tá, então, gurias, vamos encerrar o nosso bate-papo. Eu queria só uma consideração final da Carla, por favor, e depois a tua, Sandra. Falando sobre isso que é o nosso tema, né, o nosso roteiro, que é HIV e mulheres, né? Uma finalização para nós poder encerrar aqui o nosso bate-papo. E qualquer coisa a gente pode intervir, Sandra, se tu quiser, também junto com a Carla. Enfim, fique à vontade. Eu costumo dizer muito, e eu acredito que quanto mais a gente repete, eu acredito na pedagogia da repetição. A gente repete tanto que um dia as pessoas vão entender, né? E eu acredito que a gente não avança numa resposta à epidemia de AIDS se a gente não tiver uma agenda extremamente comprometida com o enfrentamento do machismo, do racismo, da LGBTQI-fobia, com as questões de desigualdade social e desigualdade geracional. Para mim, não tem como a gente avançar se a gente não trouxer qualquer resposta no campo biomédico composta com essas questões. Então, de ter os direitos humanos, especialmente os direitos humanos das mulheres, colocados de uma forma central dentro de uma agenda de HIV e AIDS. Eu acredito que esse é o caminho para a gente ter políticas que realmente sejam políticas emancipatórias e não que tutelem os corpos das mulheres. Então, assim, as mulheres têm que ser protagonistas na construção dessa história. Então, se hoje a gente está numa situação de invisibilidade, né, diante da epidemia de AIDS, a gente tem que conseguir retomar o protagonismo das mulheres, né, na resposta ao HIV e AIDS. E daí, isso também requer um diálogo e uma aproximação muito grande com os movimentos de mulheres para que essas agendas elas sejam trabalhadas de forma intersectadas, né? Então, de forma conjunta. Porque ainda cai sobre nós também a culpa da disseminação, né? Tudo cai sobre nós. O que não cai sobre nós, Soila? Que é verdade, né? A gente cai mais essa culpa também, né? Porque nós vamos a médico, né? É isso, né?
Então, tem uma série de questões que a gente tem que estar olhando, mas eu acredito muito nisso, assim. Então tá. Tu, Sandra, por favor, complementa. Eu acho que é isso, é a gente unir estratégias, né, com estratégias de políticas públicas, com o movimento social, com o movimento popular, com as ONGs, e trazer a mulher para esse centro, né? A gente faz discussão, a gente fala, como a Carla trouxe ali, a questão das mulheres quilombolas, mas eu acho que isso tudo fica muito distante, né? Fica tudo muito distante dessa população. A gente tem que ter estratégia de trazer essa população, trazer a mulher negra, trazer essa população para dentro dessa discussão, para além dos movimentos sociais, voltar um pouco atrás, que a gente conversa, e fazer aquele trabalho de base, né? Como eu digo, a gente aqui está num espaço comum, né? Mas como é que isso chega lá? Sim. Né? E eu acho que é isso, capacitar, sensibilizar essas equipes multidisciplinares, que é para conseguir respeitar mais essa população, porque quando tu exclui, né, o fato de tu não respeitar, de não considerar essa população, tu acaba excluindo. E exclusão não é bom em nenhum momento, porque em qualquer viés, né? Porque tu acaba afastando e essas pessoas vão ficando cada vez mais, nós, mulheres negras, vão ficando cada vez mais a parte disso e sem força para reação. A gente tem que ter estratégia para trazer essa população, para fazer essa discussão com essa população, de trazer essa população junto, seja mulher... É um trabalho de formiguinha, né? E tem uma coisa que eu acho que é fundamental, né, Sandra, que a Angela Davis diz, né? Toda vez que as mulheres negras se movimentam, a sociedade se movimenta. A sociedade se movimenta. Então, assim, é super importante também... Eu gosto muito da Carla Cutirene também, que tu citou. Mas é isso, assim, a gente precisa conseguir mobilizar e não dá para cansar. E às vezes a gente cansa. Porque tu, né, chega um momento assim, que tu vai lá atrás, aí tu vê que aquilo não chegou, que a população ainda está invisibilizada. Invisibilizada. Todo mundo acho que está faltando uma cerveja aqui. Certamente. A população está invisibilizada. A gente sente que parece que a gente não está fazendo o nosso papel, mas é como tu disse, é um trabalho de formiguinha e... mas isso aí que tu falou é verdade mesmo. Parece que às vezes a gente faz. Deus, sabe, mas ai, tem uma canseira, sabe? Vamos tirar a toalha. Não vamos tirar. Vamos começar de novo, sabe? Eu acho que isso é força de mulher também, né, gente? Independente de profissão, de atuação, e somos poucas também, né? É sempre as mesmas. Nem sei se é força de mulher. Isso é a força da sobrevivência, né? Porque a gente tem que sobreviver. Mas a gente tá exausta, né? Eu acho que isso tem que ser falado, assim. A gente exige das mulheres tudo o tempo todo, né? E nós estamos exaustas. E a gente se cobra muito. Mas é uma sociedade que nos controla, que nos cobra o tempo todinho. Nós somos cobradas cotidianamente. Então, assim, também é preciso entender que o patriarcado é um sistema multifacetado de proteção ao homem hétero, cis, branco, sabe? E todos os dias a gente tem que estar muito comprometido com o fogo no parquinho e fogo no parquinho. Porque a gente também tem essa questão. A gente está falando de mulher negra, a gente também não vê o homem negro como nosso inimigo. Porque também sofre, né? A gente vai analisar 25% dos homens que se infectam com HIV são negros, né? Então, é uma questão de um olhar, né? De olhar inteiro de toda essa população. Que eu estava me lembrando aqui cenas de famílias, né? Pelo menos no interior comigo acontecia muito isso. Quando chegava a gente da capital, que eu morava no interior, aí chegava o primo, né? O menino. Nossa! Toda a família se movimentava por causa daquele menino, sabe? E é isso que tu estava comentando, né? E tu também, né, Carla? Que a gente mesmo dá, às vezes, sem querer também, ou por ter essa cultura já de infância, a gente faz a mesma coisa e reproduz a mesma coisa, né? Daqui a pouco a gente está levantando para pegar um copo d'água pro teu primo. E não é assim, ele que vai buscar, sabe? Ou dizendo para as nossas filhas, fecha a perna, guria. Isso, sabe? Essas coisas. E pensando bem, é isso mesmo que a gente às vezes reproduz, né? Mas a gente tem que se policiar também bastante, né? O tempo todo.
E a gente tem um compromisso que eu acho que é... E a gente, eu estou falando, não só nós mulheres, esse compromisso deveria ser dos homens também, especialmente, né? Que é de construir uma sociedade com mais equidade, né? Com mais igualdade de gênero, né? E por isso que eu gosto muito quando a gente pensa, assim, de refletir qual é o nosso papel, né? E eu faço essa reflexão muito, qual é o meu papel, uma mulher branca de classe média nessa luta antirracista, né? Então, também é importante a gente colocar isso, não basta a gente não ser racista, é preciso que a gente seja antirracista, né? É preciso que a gente esteja comprometida com uma agenda antirracista, né? É preciso que a gente entenda também o lugar de fala das mulheres negras e respeite isso, e saiba ser escudo, né? Então, também acho que a gente está nesse momento de se ressignificar, né, nessa luta social, né, no lugar das mulheres brancas, né? Tem sido um aprendizado, assim, né, que eu acho que tem sido conduzido, assim, principalmente com muita generosidade. Tem esse olhar, né, de que por mais que se dialogue, né, da não negra entender que foi privilegiada, né, com relação à mulher negra. E hoje a gente briga por isso. Eu preciso de protagonismo. Eu quero falar sobre as dores da minha população, sobre a minha população, né? A gente precisa ter isso. É uma frase que a gente tem usado muito, de nada de nós sem nós, mas é uma frase assim, se parar para analisar, ela é muito forte, né? A gente precisa expor as nossas dores, né? Porque por muito tempo, quando a gente começava a falar alguma coisa sobre os nossos sentimentos, a não ser nesses espaços, às vezes, que a gente se reúne só entre mulheres negras, né? Se a gente traz isso para fora, a gente está se vitimizando, né? E isso tem que acabar. As pessoas têm que entender, tem que ter... A gente precisa de parceiros, né? Sim, o tempo todo, né? O tempo todo. O ser humano não é uma ilha e nós, enquanto movimento, também não. Mas é isso. A gente precisa ter esse protagonismo, precisa ter esses espaços abertos para a gente poder chegar e poder falar, né? Sem olhares atravessados, sem ver as pessoas... que isso, às vezes, te inibe, assim, né? Tu vê as pessoas virando os olhos para cima, tipo, vão começar de novo. Sim, parece que... Só quem vive sabe. Exatamente. Eu não posso falar, né? Por uma prostituta. Sim. Né? E é isso, é a gente se respeitar e caminhar junto. Sim, exatamente. Eu posso Cada falar um sabe das suas represento a dores. classe Soul. E eu acho que tem... Cada um sabe das suas dores. Pra gente não... Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. De ser o que é. Agora, pra gente não terminar tão bad assim, eu fico pensando que eu acho que a gente tem uma oportunidade bem interessante nesse governo agora, nessa gestão do governo federal, que é o Programa Brasil Saudável, né? Que é um programa do governo federal que se propõe a eliminar 11 doenças de determinação social. Entre elas, né, tuberculose, claro, eliminar enquanto problema de saúde pública, né, tuberculose, transmissão de sífilis, transmissão vertical de sífilis, HIV, né, e tem uma... Inclusive, as metas do Brasil Saudável tem uma convergência com as questões também da Agenda 2030, então é importante que a gente tenha esse olhar, né, de olhar. E o Brasil Saudável, ele é um programa que ele traz uma resposta que é intersetorial, então tem 14 ministérios envolvidos, né? E eu acho que é uma oportunidade bacana, interessante, né? Assim, para a gente estar pensando nisso e pensando como isso vai ser articulado com os estados e municípios e, principalmente, quanto isso vai impactar nos territórios, que é onde a gente precisa, é onde as políticas públicas se efetivam, né? E aí, dentro do Programa Brasil Saudável, a gente tem o Ministério das Mulheres, tem o Ministério da Igualdade Racial, tem o Ministério dos Direitos Humanos, entre outros tantos, né? Mas que dialogam muito com essa agenda que, para nós, é extremamente importante. Maravilha. Fica a dica para o próximo podcast, né? Quem sabe, né? Então, eu quero agradecer, então, a vocês, né? E agradecer a todas e todos, né? Que ficaram aqui pela audiência, né? Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Mulheres Liderando Rumo a 2030. Este material foi produzido através do edital de seleção de projetos para a sociedade civil
do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, através de gestos, soropositividade, comunicação e gênero. Agradeço muito a presença de vocês aqui, gurias, e até mais. Graças, Soila. Eu que agradeço, Soila.